Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos ter uma conversa sobre o universo de Harry Potter. Afinal, isso contribui para a nossa vida? O que a gente pode tirar dessa obra, né, dessa saga de livros, saga de filmes? E para falar aqui sobre esse tema comigo, a minha irmã, Bruna. Daqui a um tempo, nós teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil. E o convidado do dia do programa é meu irmão de caminhada, seminarista também, Matheus Souza. É possível encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias da vida. É isso aí. Então pega o seu café e venham ouvir mais esse episódio aqui do Café Católico. Oi, gente. Vindo aqui só pra avisar que o programa ficou muito grande, porque é muita coisa pra falar sobre Harry Potter, né? Então ficou impossível fazer um programa só. E semana que vem vai ser a segunda parte desse episódio. Pegue o seu café e aproveite o episódio. Então, pra gente começar, né, essa conversa, acho que primeiro, antes a gente ir falando das mensagens, a gente precisa pontuar porque algumas pessoas... Existe, às vezes, uma discussão, assim, da igreja, tipo, quando se fala de Harry Potter. E talvez, entre as obras, assim, mais recentes, é a que mais gerou polêmicas nesse sentido. De se é lícito, se isso não pode, talvez, atrapalhar a nossa fé, porque pelo tema de Harry Potter lidar, né, com magia, com o mundo de bruxos... então isso gera assim algumas discussões às vezes. O pessoal, assim, primeiro, né, que eu sempre falo assim, quando falo assim, não, porque os pais não têm que deixar a criança ler, porque não sabe... Cara, qualquer coisa que seu filho, adolescente próximo de você que vai ler, você tem que saber o que ele tá lendo. Isso não é só pra Harry Potter, qualquer coisa, né? E é pra aquela coisa assim, a pessoa que já tá mal, sei lá, até a Bíblia pode fazer mal, sabe? Não tem os maluquinhos que usam a Bíblia como fundamento? Vamos ser sinceros? Então, comece por aí, na minha opinião. Precisa muito de um filtro, né? Não adianta muito a Bruna falou, né? Tudo hoje em dia, se você for levar para um lado, tem um ponto negativo, né? Não é só Harry Potter. Se você tem que passar um filtro, né? Não adianta. É a mesma coisa que você assistir agora, como exemplo, que tá no cinema Esquadrão Suicida. Mesma coisa. O filho for ler, então eu vou sair matando todo mundo. Eu me lembro de uma entrevista que a J.K. Rowling deu uma vez e perguntaram para ela sobre o que ela achava de algumas pessoas alegarem que Harry Potter podia incentivar o satanismo, e ela falou assim: as pessoas quando leem vão encontrar aquilo que elas procuram. Então eu trago isso um pouco no sentido que às vezes a gente vai encontrar uns depoimentos de algumas pessoas que às vezes que tiveram experiências talvez de lidar com coisas de ocultismo, tudo, se converteram, e que deu testemunho falando que lá tem muitos elementos de magia, de bruxaria. Eu conheço bem pouco disso para dizer o quanto que aquilo dali você pode fazer um paralelo com o ocultismo de verdade. Mas eu não vou desmerecer aqui e dizer assim, não, me tentar mentir. Não, beleza. Vou colher, às vezes as pessoas têm uma sensibilidade maior para pertencer a isso. E daí vem o sentido que eu acho que é importante, talvez entender que, como o Matheus falou de fazer esse filtro, né, também, às vezes fazer um filtro, entender que, dependendo da minha história de vida, então talvez ler Harry Potter não vai fazer bem, né, porque vai remeter a coisas que não positivas. Mas não quer dizer que isso tem que virar uma proibição, né, para todos. E isso vale para várias outras obras, né? Então, tem gente aí que se assistir um filme de terror não dorme à noite. Então, não é uma boa coisa assistir um filme de terror. Como muitos filmes hoje, também, o Harry Potter também, se a pessoa ela tiver com problema de vida, porque ele mexe também com família, ele mexe com muitas coisas, que nem o Harry Potter, perder os pais, lutar contra, tipo, ir pra frente do mundo, enfrentar tudo sozinho. Também pode ser um filme de superação. Sim. Sim. Com certeza.
E também um argumento que uma vez uma pessoa falou pra mim, falou assim, e eu tava conversando com ela eu defendendo um pouco essa questão de que eu achava importante, até porque o Harry Potter teve uma importância na minha vida, principalmente como leitor, me ajudou a ter gosto pela leitura, né? Então, e acabou me influenciando positivamente muito nesse sentido. E a pessoa falou, mas é muito fácil distorcer. E daí foi o que eu falei pra pessoa, se você não deu orientação, a pessoa distorce a Bíblia. Então, assim, aqui a gente também não fala que é só pra tu largar, né, as coisas. Às vezes, se você vai apresentar pra alguém que ainda não conhece, alguém que é novo, claro que tem pessoas que podem exagerar, né, nas questões do Harry Potter ou qualquer outra coisa. É preciso ter orientação, né, para aquilo que vai ler, para saber pegar o que tem de positivo na história. Quer ver um exemplo que eu vi essa semana? Não foi envolvendo Harry Potter, mas de como você lidar às vezes com coisas assim. Foi o Alexandre Varela, do pessoal do Catequista, né? E que daí estavam perguntando sobre música secular, né? E se convinha escutar esse tipo de música. Daí, olha essa coisa curiosa. Essa semana eu tava escutando Amy Winehouse com os meus filhos, que são crianças. Assim, e eu expliquei a história dela. E aproveitei para falar sobre drogas. Sabe? Então, assim, tu tem como tratar, às vezes, pegar alguma coisa que não, aparentemente, não tem nada a ver com a nossa fé, não vai poder trazer nada, e tirar uma lição até do não fazer. Exatamente. Eu tive uma experiência curiosa nessa questão ali do tomar cuidado, às vezes, e ir consumindo algumas coisas, e criar o filtro de você saber o que é essa fantasia, o que realmente tá indo já pro esoterismo. O José, eu acho que vai lembrar disso. Eu não lembro de onde que apareceu um livro aí, minha irmã pegou um livro emprestado, e que era O Manual do Bruxo, um guia para o universo do Harry Potter. Ok? Interessante, certo? E daí eu comecei a ler, e o José ficou meio... Lembro que o José não gostou muito do livro, o José ficou meio invocado com o livro. E daí eu comecei a ler, porque no começo era tipo explicando os termos, né? Trazer a questão de mitologias e tal. Beleza, tudo bem. Até que chegou na parte de numerologia. E daí o livro começava a ensinar você a fazer as coisas. E daí eu fico assim, caraca! E eu fico pensando quantas pessoas que às vezes acabam caindo nisso por não conseguir filtrar. Porque no livro tava lá, guia pro mundo do Harry Potter. Então uma pessoa que gosta de Harry Potter, e às vezes que é muito curiosa, vai querer saber mais sobre o universo. Por isso que é preciso ter uma orientação, né, de quem tá por perto também, assim, não é deixar simplesmente entrega, né, às vezes o adolescente lendo lá, simplesmente, vai ler, pronto, e se vira. Mas é ler, orientar e saber tirar umas coisas. Só que também, às vezes, você fazer eu tava lendo um pouco em sentido disso, e um livro que eu acabei descobrindo, eu li só alguns trechos, mas eu acabei descobrindo um livro é uma autora protestante, mas que ela, em inglês, é The Gospel According to Harry Potter. Seria, se não me engano, acho que em português eles publicaram como Os Segredos Espirituais de Harry Potter, que ela faz uns paralelos entre mensagens do Harry Potter com mensagens bíblicas. E da introdução ela faz uma paralela que eu achei interessante, que ela fala que, diferente de outras obras de fantasia como O Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia, que são extremamente bem aceitas, ela falou talvez porque Lewis e Tolkien eram abertamente cristãos, assim, muito, e J.K. Rowling não é tão aberta assim, ela é cristã, ela se declarou assim cristã, mas ela não é tão aberta assim, por declarações, tudo, aceitavam mais fácil, mas ela falou assim que usando até o próprio Tolkien e o Lewis, o que eles falam sobre, por exemplo, de crítica literária, que talvez a Bruna saiba um pouco mais sobre isso, você pegar elementos separados, assim, simplesmente, e destituídos da mensagem geral, tipo, então tem elementos de magia lá, de uma coisa ali que possa, talvez, como eu disse, assim, dando um crédito, né, para quem teve experiência com o ocultismo, que às vezes aponta essas coisas, você tirar da mensagem geral, você está quebrando o valor literário daquilo, você não está analisando com sinceridade aquilo, né? Por isso também a gente também não vai querer aqui forçar, pegar só um negócio isolado, né? E daí forçar ao máximo para relacionar com a fé católica, assim, mas é dentro do contexto geral da obra. Eu acho que isso deu uma boa explicação de qual que vai ser a questão que a gente vai querer tratar no programa.
Então, a ideia geral, eu acho que é isso, né? Nesse primeiro ponto, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, mas é que, sim, a gente pode tirar coisas boas de Harry Potter e é o que a gente vai daí explorar mais agora, assim, quais são essas mensagens que a gente pode tirar, né? Nos livros do Harry Potter, né? Aquilo que, no estoque, aquilo que, a partir do Harry Potter, a gente pode aprender para nossa vida de fé, ajudar a ter uma experiência de Deus mesmo, né? Então a gente pode começar, né, com o primeiro livro. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo. Harry Potter e a Pedra Filosofal, lançado em 1996. Foi isso, né? Acho que... Não, é 97. Foi no ano que eu nasci. 97. E porque também eu sei que faz paralelo porque a Batalha de Hogwarts, ela acontece em 97. Então, tipo, onde terminaria a história, começa a história. Na mundo real. Isso, é em 1997. Eu tô com o livro aqui. Tá, isso. Aê. Eu confundi. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Pra mim, assim, eu já vou pegar assim, no plano geral, pra mim, o tema principal desse primeiro livro é a mensagem principal é que fica que o amor é mais forte do que tudo, né? Que o amor ele é mais forte do que tudo, né? Que o amor é mais forte que qualquer poder, qualquer outra coisa, né? Uhum. Que é o que você vai entender lá no final, né, da Pedra Filosofal, e vai ser um tema que ele vai, de certa forma, percorrer toda a saga do Harry Potter, essa questão do amor, né? O amor que o Voldemort não conseguia compreender. Uma vez eu estava vendo uma entrevista, né, que perguntaram para a autora do livro por que o Voldemort ser assim, né, se ele poderia amar as pessoas. Ela falou que não, porque a história por trás é que a mãe dele usava poções com o pai dele para poder ele amar ela. Então, ela engravidou, teve ele, e o pai, depois que descobriu a poção, ele fez um feitiço para reverter, e ele fugiu, né? Então, ele não amavam de verdade. Então, eles estavam sendo enfeitiçados. Então, por isso que ele não tem amor com ninguém. Só a única coisa é que ele não fez feitiço, né? Porque ele era trouxa, né? É o pai do... Ou ele só foge. Ele foge, porque ele era... Isso. Isso mesmo. Bom fazer isso até porque exatamente. isso vai fazer sentido no final, porque o Voldemort, curiosamente, também não é sangue puro, tanto ele defende tanto, mas ele não é, né? Hipocrisia. Isso. Ainda, além de tudo, é hipócrita. Coitada Hermione. O primeiro livro é o Harry aprender a ser amado também, né? Aprender que ele tem valor, que ele vale alguma coisa. Porque é uma criança que é completamente desprezado, né? Então... É interessante que pegando assim, desde essa história dele desprezado, né? E no livro eu falo lá que as outras crianças não falavam com ele na escola porque tinham medo do Duda. Daí ninguém se aproximava do Harry por causa do Duda. E é legal que daí quando ele vai para Hogwarts, ele encontra com o Draco, que faz, digamos, o papel do Duda, né? E ele poderia ali, ele é o cara famoso, mas ele rejeita aquilo, né? Ele rejeita e fica do lado daqueles que são, digamos, que estão sendo desprezados, né? Então ele não oprime, né? Ele foi oprimido, mas ele não oprime, ele fica do lado de quem tem, né? Porque ainda ele fala pro Draco, né? Eu sei quem escolher como amigo, né? Eu sei as amizades que eu devo ser escolhido. Isso. Quando ele fala que ele tava, por causa que o Ron, ele não tinha roupa boa e tudo mais. Sim. E ele fica ali do lado, né? Então, primeiro ele começa essa amizade com o Rony, né? E é interessante depois como vai acontecer a amizade deles com a Hermione, né? Porque primeiro ali, principalmente pro Rony, a Hermione é a chata ali, que sabe tudo, vamos ser sinceros. Ela é uma menina chata, ela é meio chatinha. Mas colocando você como criança, quando tinha ela alguém parece ser aquelas meio enjoada. Mas é legal chata. que o J.K. Rowling escreve, assim, bem detalhe, porque depois do Trasgo, né, que eles vão salvar lá a Hermione do Trasgo, e a Hermione a J.K. Rowling escreveu aqui,
e depois disso, a Hermione se tornou amigo deles, porque depois que se passa por algo assim, é impossível não ter amizade. Então, tipo, eu achei interessante isso, de a gente pensar como talvez as grandes amizades que a gente tem, elas surgem realmente num momento de dificuldade. Às vezes a gente tá ali, no primeiro, a gente às vezes... a gente pode lembrar, às vezes, de pessoas que o primeiro contato, às vezes, não é aquela maravilha, mas quando a gente passa e aquela pessoa nos apoia no momento de dificuldade, ali surge uma amizade de verdade, além de todas essas picuinhas que podem existir no início, né? Sim. Então, nesse primeiro livro, né, então, a gente vai sendo apresentado, né, pro mundo, né, do Harry Potter, o mundo mágico, o Harry Potter conhecendo tudo. E é uma linguagem... Não só nós, como também o próprio Harry sim. Potter. E é uma... Nós vamos aprendendo é uma linguagem com bem ele. infantil, assim, também. É porque a batalha que tem, tudo, ele desmaia. Sim. Então, assim, tipo, é um negócio que a criança também não vai... Eu vou ser sincero que eu fiquei um pouco frustrado quando ele desmaiou, mas quando eu li a primeira vez. Eu era criança, mas eu achava que ia ter uma batalha um pouquinho mais emocionante. Eu vou fazer um comentário sobre o filme daí, tá? Porque você já tinha lido acho que o segundo e o terceiro livro. Tava lendo os livros. Sim. E daí a gente alugou os filmes pra assistir. Ainda era em VHS, eu lembro muito isso. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa com o final do primeiro filme. E eu ficava, ele vai morrer! E daí tu ficou, assiste. Mas ele vai morrer! E tu, assiste. Daí eu sei que eu acho que no terceiro eu tava muito chato. Ele vai morrer! O José, não, eu tô lendo os livros, ele tá vivo! José. Acho que eu estava no quarto livro já, porque tinha 4 livros lançados. Mas eu não sabia. Assim, também foi um pouquinho burrice minha, porque a gente tinha alugado o segundo filme, então eu podia ter deduzido isso sozinha. Mas a gente vai conhecendo ali junto com o Harry, né? Ele vai aprendendo as coisas, né? Então, ali ele vai aprendendo, ele, né, conhece o Snape, vai conhecer dos professores, conhecer das matérias, e ali, né? Então... Deixa eu comentar um negócio que tem nos livros. Não, acho que não. Eu só ia comentar que tem uma coisa, assim, um exemplo que particularmente não gosto desse livro, tá? Que é uma coisa, que o Harry, ele é premiado numa infração porque ele é um bom esportista. Isso tudo... Não. Isso tudo porque daí não é explorado no filme, tá? E no livro é só citado, assim, tá? Mas daí no Pottermore, que é o site, tudo que expande um pouquinho o universo... Mostra que isso só aconteceu porque a Minerva era obcecada por quadribol. Sim. Sabe? Porque ela tinha sido jogadora, tudo, daí ela teve uma lesão e nunca mais pôde jogar. E daí ela tinha uma rixa ferrada com o Snape por causa do quadribol. Porque no livro é citado lá que a Sonserina tinha ganhado nos últimos 6 anos a Taça das Caças, daí ela falou que não aguentava mais o Snape provocando ela que tinha ganhado. Fica pra imaginação como que devia ser a sala dos professores de Hogwarts. Mas o Harry vai... Exatamente, se eles andassem, né, na sala. Mas a gente vai tendo, né, ao longo da história, uma passagem para mim que eu acho muito interessante, é do espelho de Eugênio, né? Que às vezes o Harry passava a noite lá, né? Até que Dumbledore também viu ele. Isso. Até que o Dumbledore, né, então fala... Né, encontra com ele, né, e fala que é preciso a gente cuidar para não viver nos sonhos que a gente pode acabar esquecendo de viver. E aqui eu já vou fazer uma referência para o último, porque o Dumbledore responde que ele se via com meias somente. Uhum. E é uma coisa porque nos primeiros livros o Dumbledore ele parece totalmente perfeito, e nos últimos ele vai desconstruindo essa perfeição do Dumbledore. Eu acho que no último fica muito claro que na verdade o que Dumbledore se via era provavelmente com as relíquias da morte, né? Porque fala que era o desejo, era o que a pessoa desejava, que não necessariamente era bom, né? Ou talvez se via com a família dele, porque ele perdeu também, ele perde tudo, né? Na busca do poder. Sim. Talvez podia se ver com a família. Mas ali, então, o Dumbledore dá, né, esse conselho, então, e daí o Harry se deixa ali, né, abandona, e daí depois, né, a gente acaba tendo, né... Tem do conselho do Hagrid. O quê? No filme é o Hagrid que fala, no livro é o Harry pensa sozinho nisso. Não sei o que lá. Qualquer coisa eu posso ameaçar o Duda a dar uma orelha de porco, uma coisa assim. Mas, Harry, você não pode fazer feito isso. Mas o Duda não sabe. Isso é no final, né? É no final, quando ele tá indo embora. E daí ele passa as férias, Não, mas acho que o Hagrid mesmo, no livro fala também.
Porque ele fala, porque o Harry responde que eu não posso, mas eu não posso fazer. Eu falo, mas o Duda E daí não ele sabe. passa o verão, daí já entrando. No filme, na hora que ele tá comendo o bolo do Harry, ele coloca o rabo e Não, fala, mas... mas que é isso? Ele fala assim, "Shh, não conta pra ninguém, mas eu não posso fazer feitiço fora de Hogwarts." E daí a gente vai muito... O Hagrid é muito legal, porque, tipo... Ele é muito diferente. É um adulto que é responsável e ao mesmo tempo não é. O Hagrid é uma pessoa que tem um... Ele age mais com o coração, né? Eu acho que talvez eu ia falar que talvez ele seja a pessoa mais dos personagens, o mais puro de todos os personagens. E também porque o Hagrid se criou sozinho, né? Isso. O Hagrid é outro... Porque o pai dele morreu, a mãe dele abandonou ele se criou sozinho. Então ele é talvez o mais puro, né? Mas pra frente a gente vai conhecer, pode falar um pouquinho depois, né? Mas daí, mais do Hagrid. Já fazendo o link daí pro segundo filme, pro segundo livro, né? Que daí durante o verão o Duda fica com medo do Harry, porque fica achando que o Harry vai... e o Harry fica falando palavras todas estranhas, assim, só brincando como se fossem feitiços. Mas ainda pegando ainda no 1, né? Então a grande questão é a busca ali pela Pedra Filosofal, né? Então, que você passa durante o livro pensando que é o Snape que tá querendo pegar a Pedra Filosofal, né? Mas descobre no final que é o Quirrell. É o professor Gago lá. Que roubou a própria matéria do Snape. Que o Snape tanto sempre quis dar aula. Então, tem um padre, né, que eu conheço, e que é professor também, né? Foi professor um período. E daí ele reclamou que ele se sentia que nem o Snape, porque ele sempre quis dar aula sobre, acho que era patrística, e só colocava ele pra aula de Bíblia. E ele tem uma pegada de Snape. Ele tem a postura dele, ele tenta ser meio ruimzão, assim. Mas é um docinho. Daí no Harry Potter Pedra Filosofal, então, eles passam, né, tem os desafios, né, cada professor faz um desafio diferente, né, monta um desafio diferente, e o último desafio é diante do espelho de Ogesel, né, que o Harry consegue a pedra justamente porque ele não queria ter a pedra para poder ter... Para utilizá-la, né, e por isso que ele consegue pegar a pedra, né, o Quirrell não conseguia. E no que daí o Quirrell tenta atacar ele. Isso, porque a maioria das coisas... tanto a pedra da ressurreição quanto a pedra filosofal aparece por causa disso, né? Porque ele queria ter, ele não, diferente dos outros, algo bom. Harry não tinha a maldade com a pedra. Ele não queria lucrar algo, né? As intenções eram boas. E que daí tem o que eu já falei no início, que é aquele mensagem que defendeu a questão do amor, né? Porque o Quirrell não consegue atacar ele, né? E é o que o Dumbledore depois explica, que o Quirrell não conseguiu porque a mãe do Harry, ao morrer, né, pelo sacrifício, ela criou uma proteção, né? Uma proteção do amor, e que por isso o Snape, né, era incapaz de tocar no Harry. O Snape não. O Voldemort. A implicância que o Snape fica tão forte que a gente nunca tira ela completamente. E olha Sempre vai ficar ali, ó. E olha que eu nem implico muito com o Snape. Eu tenho uma implicância ferrada com o Snape. Na real, eu tenho uma implicância mais pro povo que passa pano pra tudo que o Snape fez, entendeu? Falando sobre a parte do 1 também, né? Falando um pouco assim sobre a parte de coisas boas também, e sobre o que o filme também demonstra, né? Que no fundo, no final, eles ganharam a taça das casas com a preocupação com o próximo. Verdade. Vocês perceberem, né? Com as pontuações. Sim. E tem a grande frase do Dumbledore pro Neville, né? Que é preciso ter coragem para enfrentar os inimigos, mas mais coragem ainda para enfrentar os amigos. Cara, Isso. Porque aquilo, às vezes a gente precisa enfrentar os nossos amigos que estão prontos de fazer uma cagada, né? Amigo de verdade faz isso às vezes. Precisa ter um amigo para falar assim, não faz isso. Exatamente. Depois nós temos então o segundo livro, né, que é Harry Potter e a Câmara Secreta. Onde, né, tem a questão de uma câmara secreta. Tem a questão de uma câmara secreta. Onde no segundo ele vem mais à tona, o que já aparece mas no 2 ele vem mais forte, que é a questão do preconceito, né, contra os trouxas, contra os nascidos trouxas, né, contra a miscigenação, né, essa mistura entre bruxos e não bruxos. Exatamente.
E tem uma parte da Câmara Secreta, se não me engano, acho que é na Câmara Secreta mesmo, que eu sempre quis que tivesse no filme, mas nunca teve, é o baile dos fantasmas, Ao né? aniversário do Sir Nicholas. Que eles... E Isso, é o aniversário do Eles são Nico os únicos vivos. quase sem Muito bom. cabeça. É, eles vão ter um banquete de coisa estragada, né? Um monte de comida estragada. é, E eu lembro que daí essa parte só, daí que o Nick se lamenta porque não deixaram ele participar do jogo de sem cabeça, porque ele não consegue tirar a cabeça pra arremessar. Algum torneio, algum esporte pra verdade. cavaleiros sem cabeça e ele não pode porque tem um fiozinho que liga a cabeça dele. Regras são regras, né? Exatamente. E eu acho que este filme foi um baque, assim, maior, eu acho, pra população, assim, sabe? Porque, tipo, dessas pessoas que falam muito contra, né? Porque o Pedro da Filosofia é bem mais calmo, né? Mas daí a Câmara Secreta, daí, com as luzes de sangue na parede e tudo mais, eu acho que aí deu um pouquinho mais de força, assim, sabe? Para as pessoas irem um pouco contra. Crianças possuídas, se a gente for olhar tecnicamente. Talvez. Isso. Realmente. O 2 ele acaba sendo um pouco mais forte. O 1 ele é bem mágico assim mesmo, ele é bem infantil mesmo, né? O 2 ele já é bem mais sinistro, assim, né? Com as quase mortes ali, né? E bem, no 2 tem a questão do herdeiro de Sonserina. Eu vou ficar falando nessa questão em português, tá, José? Você fala em inglês aí nos seus termos em inglês. Salazar Slytherin. Né? Você percebeu? Eu falo Hermione e o José fala Hermione. Sei lá. Então, é implicância, bobiça minha. Mas... eu acho que uma coisa primeiro que eu acho que é interessante é o que acontece com a Gina, né? Porque tem a questão do diário, né? Do diário do Tom Riddle. Então, que primeiro é entregue com a Gina. E é interessante como, pelo fato, a Gina, ela tinha alguns problemas por ela ser nova e ela já tinha uma certa admiração pelo Harry, que ela não sabia lidar ainda como uma criança, muito criança. E ela não tinha, tipo, amigos, e ela se isola, né? E o diário se aproveita, né, daquilo, né? Se aproveita daquilo. E ela vai entrando numa depressão. Algo do mal, né? Que vai contra ela. E ela vai entrando numa depressão, né? O que vai acontecendo com ela vai entrando numa depressão. E é interessante que ela consegue ficar melhor justamente quando ela joga o diário fora, né? Ela joga o diário fora. Ela joga o diário fora, mas ela ainda fica com uma influência, né? É que ela fica com medo daí, porque nessa questão ali dela gostar do Harry e tudo, e ser muito criança sem saber lidar com os sentimentos, ela fica com medo do diário contar pro Harry isso. Só que, tipo, é engraçado, porque não é... porque ela precisa ter o objeto de volta. Não, o medo dela é realmente... não, ele vai descobrir que eu gosto dele. Como se ele já não soubesse. Não, ele não sabia. Ele sabia sim, porque o... Não. Ele sabia. Assim, ó, eu ia falar... Toscamente, porque ele também era criança, também não sabia da questão dos sentimentos. Eu ia falar que ele não sabia, porque menino nenhum nessa idade consegue perceber se uma guria tá gostando dele. Sozinho. Não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade. Se um amigo não chegar e contar, e o amigo era o irmão da Gina... Talvez nessa geração de hoje em dia pode ser, mas daquela época não. Não, o legal, meninos não sabem nem demonstrar que gosta da menina, porque o menino, quando ele gosta, ele fica implicando com a guria. Fica puxando o cabelo da menina na escola. Isso. Daí é interessante que, tipo, a Gina, ela começa ali, ela não consegue expressar o que ela tá sentindo com ninguém, ela vai colocando aquilo dali, né, e ela vai deixando tudo dentro dela, né, tudo dentro dela, e de certa forma, a leitura que eu consigo fazer ali, tirando essa parte mágica de você, mas fazer uma relação conosco, é como quando às vezes a gente não expor aquilo que a gente tá sentindo pra alguém, e a gente simplesmente deixa dentro de nós, a gente não expõe pra ninguém, aquilo que tá fazendo a gente sofrer, os nossos pensamentos, às vezes pensamentos negativos que a gente tem, aquilo vai nos destruindo. E talvez esse ato de quando ela lança, ou digamos assim, é meio que assim, da gente pensar de quando a gente tem algo negativo, a gente tem que, em algum momento, colocar para fora, né, seja com alguém que a gente confia, ou até mesmo procurar uma terapia, mas a gente não pode ficar só guardando pra gente, né, aquilo que a gente pensa, esses pensamentos, esses sentimentos, guardando e deixando machucar.
E daí a gente pode talvez colocar um pouquinho da questão do enredo a mais do livro, né? Que vai mostrar o ataque realmente do preconceito ali, tentar matar os, daí usando os termos, né? Os nascidos trouxas, o sangue ruim, né? E vai atrás. Inclusive, eu vi um negócio que, assim, se eu perceber que em toda a sua existência, Basilisco, que é um monstro sinistro, mata só de olhar, conseguiu matar só uma pessoa? Tipo, foi muito inútil pro objetivo dele. Ainda bem, mas foi inútil. Matou só uma pessoa. É porque, na verdade, acaba só não matando mais, né? Até por causa que o Tom Riddle o Voldemort só recua, né? Uhum. Das mortes, porque o Hogwarts ia ser fechado, né? Então, e ele queria poder continuar aprendendo, queria continuar ali, então daí, pra não fechar, então ele acaba e acusa o Hagrid, né? E acusa que a o gente Hagrid. descobre que é o mistério que a gente tem primeiro, e por que o Hagrid foi expulso, né? O Hagrid que é tão bom, né? O que ele fez pra ser expulso? Você descobre a grande injustiça. É a pura inocência de Hagrid. E por mais que eu não tenha medo de aranhas, eu tenho que admitir que é aterrorizante esse filme. Meu, imagina ter que seguir as aranhas. Eu concordo, eu só não concordo plenamente com o Rony, porque eu não gosto de borboleta. Sabe? Também seria, assim, se fosse daí borboletas gigantes. Ia ser tão aterrorizador quanto. Eu acho que a borboleta pra mim não é tanto. Eu acho que, assim, tipo, a aranha também não tenho medo, mas, tipo, ver uma aranha gigante na sua frente, uma borboleta gigante, eu acho que a aranha teria mais medo. Eu também. E também no 2, a gente não pode esquecer, antes tem, né? Porque que é a questão do carro, né? Que é a grande imprudência do Harry e do Ron. Ah, é verdade. Porque assim, não, eu lendo, eu como criança, eu falei, caramba, mas por que vocês estão tentando ir? Tipo, era só avisar alguém, porque antes tem toda a questão, né, do Dobby, né? O Dobby quer impedir, né, o Harry de voltar, né? Você não sabe por quê, né? Mas... O Dobby é o amigo chato, que assim, Sim. tipo, todo mundo tem um amigo que é chato, mas você gosta da pessoa, mas ele é chato. Sabe, o Dobby é isso. O Dobby fica atrapalhando a vida do Harry o livro inteiro. Tenta ajudar e só atrapalha. Então, faz o Harry ser suspense. Se não me engano, acho que um pouco do medo do Harry, porque ele tinha tomado a suspensão, ele fica com medo de achar que ele ia tomar mais uma suspensão, tipo, se ele não fosse. Mas, tipo assim, eles ao invés de avisar os pais, tentam pegar o carro e dirigir. Não, é muito legal que o Rony fechou a passagem. Então, meu pai e minha mãe não vão poder voltar. Eles são adultos. Bruxos adultos. Eles conseguem aparatar, guri. Tipo, como é que o Rony vivendo no mundo bruxo não pensou nisso? Mas tudo bem. Mas é que eu acho que não ia voltar, acho que o medo dele é que não iam voltar pra ver ele. Justamente, eles iam aparatar, iam pra casa e não iam achar que o Rony tava no Não, porque eles se despedem dos filhos. Eles são os pais muito carinhosos. Eles vão se despedir de todos os filhos. Eles fazem isso. Mas... A senhora Weasley não deixa ele nem perder o rato no terceiro livro. Mas aí você tem, né, a imprudência dos dois e que resulta nos problemas, né? Que o Rony que já tinha uma varinha usada, a varinha quebra, e destrói o carro, tem alguns problemas. E causam danos irreparáveis ao Salgueiro Lutador. Ao Salgueiro Lutador. E também daí mostra a questão do ajudar a pessoa, mesmo que, assim, o Harry, por mais que a Gina fosse, né, a irmã do Rony, assim, mas ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar a Gina. E, novamente, o sacrifício, tipo, de você não simplesmente ajudar as pessoas que você gosta, que você tem um carinho. É tipo, sabe? É porque é o certo, fazer o certo. No 2 a gente tem os problemas que o Harry tem, porque pelo fato dele ser o filho né? As semelhanças vão traçando, as pessoas vão achando que ele é o herdeiro, né? E tem a questão ele acabar ficando totalmente isolado, né, para as pessoas acharem que ele é o herdeiro, né, e várias pessoas, né, vão acusando ele, né, então é interessante que só, né, basicamente sobra a Hermione e o Rony com ele, né, que acredito alguns ali só, né, os Weasley, basicamente. Os Weasley. Porque os gêmeos ficam falando assim, não, o pessoal da Sonserina tá com medo de jogar contra a gente porque o Harry vai matar eles. Eles ficam tirando sarro nisso, e o Olívio fica brigando com eles, para de fazer piada com isso. E o próprio Harry fica com medo, né, dele poder ser, né, dele realmente ter alguma ligação, né, com aquilo. Quando ele fala assim, não, eu devia ter falado que eu escutei as vozes, daí a Hermione sensata. Então, nem aqui isso é normal. E daí tem, né, o confronto final, que acho que é
que é muito interessante, né? Porque a espada de Gryffindor aparece, né, pro Harry. E a porque Fawkes também, pra salvar isso. ele. E que a espada de Gryffindor é interessante aparecer para ele, porque é quando acessam as dúvidas dele se ele estava no lugar certo, porque a dúvida que ele surge é por causa que o Chapéu Seletor tinha falado no primeiro livro que ele poderia ir para Sonserina, né? Mas ele pede a colocar da Grifinória. E daí ele fica se perguntando se no fim o lugar dele não era Sonserina. E quando ele tira a espada de Gryffindor É a prova máxima. Isso. Sim, até quando o filho dele, né, também vai, quando o filho dele vai pra Hogwarts, ele fala também sobre o chapéu. O filho dele também tem medo de ir pra Sonserina. E lá daí ele já muda, né? Lá ele já tá vendo que, tipo, é positivo, né? Mas é que a espada aparece, né, pela coragem, né, que o Harry tem, né? Porque o Harry vai, né, Sim. faz aquilo, né? Então ele mostra a coragem, e por causa da coragem ele consegue vencer, né? Matar o basilisco e Eu destruir o diário. Comentar um outro negócio que o pessoal fica falando, né, da questão da... Qual é o critério, né, pra chamar professor pra Hogwarts, né? Porque, assim, o professor de Vez contra as Artes Trevas no segundo filme, que é o Lockhart, né? Gilderoy Lockhart. Cara, péssimo, né? Só que daí só vai atrás da fama. Não, eu lembro que uma amiga minha disse, nossa, mas não tiveram nenhum mínimo critério. Eu disse, o Guria, o professor do ano anterior tinha morrido na escola. Eu acho que ninguém queria o cargo. Olha, se fosse fazer um paralelo com redes sociais, o Gilderoy seria o famoso coach, que sabe vive da fama. Exatamente. Não, porque assim, tem uns professores, assim, realmente, tem uns professores muito doidos em Hogwarts. A pedagogia dali não é muito boa, não. Não é boa, falta muita didática. A melhorzinha é a Minerva. Tem uma professora também que ela era muito inocente e tudo mais, mas ela é, tipo assim, não era uma professora muito boa, né? Mas ela era muito inocente. Que é aquela professora que ela expulsa ainda, né? Qual é o nome dela? Trelawney. De adivinhação. Isso. Vai aparecer daí no próximo já. No terceiro livro vai aparecer ela pela primeira vez. E daí na Câmara Secreta, então, aparece essa questão muito forte da coragem, né? E como você tem que ter coragem para superar, né, os seus medos, né? E ir atrás, né, do que é certo. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode levar como exemplo, né, do livro, assim, que eu particularmente, né, que é quando o Harry, pela primeira vez na vida dele, ele realmente vê o que é uma família, né, porque ele passa um tempo com os Weasleys e ele vê como que os pais tratam, né, e o melhor casal da saga é o Arthur e a Molly. É o melhor casal. Com certeza. Sabe, não tem nada comparado. E mostra que eles são pais, assim, que tem pouco, mas fazem de tudo pelos filhos, né? Então isso é algo incrível. E que, tipo, no filme até que mostra um pouco, mas eu entendo que não dava pra mostrar tudo que acontece nos livros, né? Porque é muita coisa. Mas pra mim, às vezes, faltava um pouquinho, assim. Sim, tem muita coisa que acontece no livro que no filme não aparece. Eu queria ter visto o Sr. Weasley saindo no soco com o Lúcio. Era isso que eu queria no segundo filme. No filme ele todo polido. Não tá pra fora, crianças. No livro ele pula, que ofende os filhos dele. E a gente tem, né, no final, né, do 2, a gente tem descobre, né, a questão do Dobby. O Dobby tava tentando proteger o Harry, né, porque a gente, quando você vê a primeira vez, você fica achando que o Dobby realmente é alguém que está querendo atrapalhar o Harry mesmo, está querendo, tipo, matar, fazer um mal pra ele. No fim, o Dobby tava tentando ajudar, né? E é que o Harry fala, nunca mais me ajude. Nunca mais tenta salvar a minha vida. Nunca mais tenta salvar a minha vida. Você matou o Harry. Por culpa dele que o Harry quebra o braço. Sim. Né? Que ele altera ele altera o balaço. Então temos o terceiro livro, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Que nós somos introduzidos à figura do Sirius Black. Exatamente. O mapa dos marotos, também, que a gente descobre. Aparece um Lupin. Eu queria um mapa do maroto. Tem, que legal.
Não, eu queria. Ah, queria ter, Queria. né? Tá. É mais um que funcionasse. Ah, tá, que funcionasse. Ah, seria legal. Passagens secretas da servidade. Descobrir os planos dos outros. Olhar onde o reitor tá, né? Está vindo. Reitor Eu está acho vindo. que é mais. Eu acho que é mais que se descobrir se tem alguém escondido no meu quarto pra dar susto, essas coisas. É, que no seminário acontecem essas coisas, né? O legal é que o Sirius, né, quando ele finalmente aparece, mas o Sirius é citado no primeiro capítulo de Harry Potter. No primeiro livro, né? Sim. E é citado lá e, tipo, isso é muito legal, porque tem muita coisa nos livros, assim, é tudo citado durante a saga inteira. E você vai perceber só depois de um tempo. Ela vai conectando muito bem as coisas, aos pouquinhos. Então, ali, o ter prisioneiro de Azkaban, então começa com esse fato, né, do Sirius Black ter fugido, né? Que é a primeira vez que alguém foge de Azkaban. É. E no fim, depois é explicado que ele conseguiu fugir, ele conseguiu finalização justamente porque ele não tinha cometido o crime que ele tinha sido acusado. E daí... Ele consegue resistir no tempo de Azkaban, digamos assim, não ficar louco pelo tempo que ele ficou preso. E porque ele também sabia que consegue ele se transformar em cachorro e os dementadores não percebem ele direito. mas explica... São essas duas coisas. Não, é que junta as duas coisas. É que isso, digamos, é a parte física, assim, mas mesmo assim ele poderia, digamos assim, enlouquecer, afinal, ele ficou preso por tanto tempo, né? E daí que ele ainda fala, é que não é uma lembrança nem feliz, nem triste. É só uma certeza. É o único professor bom de defesa contra as das trevas que eles têm todos esses anos, que é o Lupin. Sim. Mas que é um lobisomem, né? Que é o primeiro que consegue fazer o Neville fazer um feitiço. E também tem uma curiosidade também, sem saber, muita gente pergunta por que no filme o Lupin tem muitas cicatrizes no rosto, né? Por causa que é as brigas dele com os outros lobisomens, né? Isso. E nos filmes não é explorada a questão da amizade dos marotos, né? De que eles se viraram animagos pra ajudar o Remo a passar pela... Não ficar sozinho durante as transformações. O Salgueiro Lutador foi plantado por causa do Remo, né? Pra ele poder frequentar a escola e ficar escondido, né? Isso. Também tem que é o Aluado, o Rabicho, Almofadinhos e Pontas, né? Isso. E é legal que é interessante que antes já era, tipo, citado que era, tipo, Casa dos Gritos, e na verdade os gritos era por causa dele, do lobisomem. Era Aí tinha... a casa mais mal assombrada da Grã-Bretanha. Mas assim, esse É engraçado porque os fantasmas de Hogwarts são os principais que falam disso. Porque o Nick fala muito isso. Que não, a gente nem chega perto de lá não, porque os fantasmas lá são muito perturbados. Os fantasmas alimentam muito essa lenda também. Mas eu acho que assim, pegando, né, a gente fazendo as reflexões, né, acho que uma coisa que me toca muito nisso é como o Sirius, né, e o Lupin, ele, praticamente descobre, né, que o Pedro Pettigrew tava vivo, e deduz, então, né, se tocam que foi ele que traiu, né, na verdade, Sirius já sabia, né, que, na verdade, o fiel do segredo, né, que protegia a família Potter não era o Sirius, era o Pedro Pettigrew, que o Pedro Pettigrew que traiu, né? E eles vão atrás e eles assim estão loucos pela vingança, né? E é o Harry que faz ele desistir, né? Eles desistirem da vingança. Sim. Que não valeria a pena. Não é que ele não, assim, ele fala, ele trata disso, ele quer que o Pedro seja punido, mas não adianta de nada matar, né, o Pedro, não adiantaria de nada. Porque a morte não seria uma justiça realmente, não repararia. E ele sabe também que, no fim, o que ia acontecer? Só eles iam matar uma pessoa, o Sirius nunca ia ser tratado como inocente. Tá bom que daí, por causa que o Pedro foge, ele não é oficialmente tratado como inocente, mas pelo menos convive, né, com algumas pessoas depois disso. Mas é interessante que, assim, talvez se eles já não tivessem pensado nisso antes, o plano teria dado antes, porque, assim, o Lupin podia tranquilamente ter procurado o Dumbledore iria escutar ele, o Dumbledore, pelo jeito que é tudo. Só que acontece todas aquelas coisas porque eles ficaram cegos pela vingança por tanto tempo. O Harry tira eles, e daí beleza, acontece tudo. Mas se for pensar, se desde o início eles não tivessem assim, pensado em vingar e matar o Pedro, né? Eles podiam ter tranquilamente resolvido de uma forma
de uma forma melhor e que o Pedro seria de fato preso. Ah, também tem a única demonstração do Snape sendo um professor minimamente bom. Porque por mais que ele odeie o trio, ele tenta proteger eles do lobisomem. Sim, eu acho que aí que o povo começa a meio que gostar um pouquinho do Snape. Não. Eu não consigo. Não, eu não. Eu ainda tava assim, né? Isso aí, eu confio não. E daí, apresentadas, né, nesse filme, introduzido sobre questão de profecias, por mais que já tivesse aparecido no primeiro livro, né? Os centauros falando sobre a leitura dos astros, tudo, daí é introduzido a matéria mesmo. E de que ali tem. Eu ia falar da Hermione, porque ela não aceita não ser boa em alguma coisa, né? Porque ela é uma pessoa, tipo, extremamente inteligente, que todas as matérias ela vai bem. E daí a adivinhação ela tem, e ela é horrível em adivinhação. E daí automaticamente ela fala que a adivinhação não serve pra nada. Sabe? E é engraçado porque ao mesmo tempo ela faz a matéria de... eu acho que é aritmética, alguma coisa que também é com adivinhação, mas é por cálculo matemático, sabe? E daí é a mesma coisa, adivinhação também. Só que ela fala que o que ela estuda é melhor do que o que tem na matéria deles ali. Então, eu gosto, tipo, isso, né? Da gente colocar algumas outras coisas não religiosas, mas realmente de... Outra coisa que eu acho interessante do livro é da questão do significado o significado que o Dementador tem e o significado que o patrono tem, né? Para se proteger dos Dementadores, né? Tem a questão de como que a J.K. Rowling criou, né? No que ela se baseou para criar também. O que eu vejo, o que eu quero ressaltar é mais o simbolismo, que é o que eu penso, é tipo assim, porque o patrono que você precisa de um momento de extrema felicidade para você conseguir projetar o patrono, né? E ele te protege daquele mal, né? O Dementador, ele simboliza esse mal vindo ao encontro, né? Então, é bem aquele simbolismo de, às vezes, diante de dificuldade, diante daquilo que vai nos sugar, daquilo que vai tirar as nossas forças, que vai nos destruir, se a gente consegue se apegar, às vezes a gente não tá vendo ali naquele momento, mas às vezes o que a gente precisa fazer é se apegar num momento de felicidade. Lembrar que, olha, talvez agora tá extremamente difícil, mas olha quantos momentos felizes eu tive na minha vida. E ali eu consigo superar aquela dificuldade. Porque o Dementador, isso é completamente certo, tá? Porque os Dementadores, a J.K. Rowling, ela se baseou na depressão, né? Ela teve depressão profunda e realmente é algo que suga tudo que você tem, né? Eu já tive depressão e assim, uma das piores coisas que você pode falar pra pessoa é: mas tenta pensar positivo. Não é assim que funciona. Tem gente pior do que você. Eu sei, isso só me deixa pior ainda. Eu sei que eu não tenho motivo pra estar triste às vezes. Mas é algo maior, né? E uma forma realmente de você conseguir encarar é você lembrar das coisas boas da sua vida. De extrema alegria, não é só uma coisa boa. É realmente uma coisa excepcional. E que daí o Harry se mostra, né, incrível fazendo feitiço. É o único livro que não aparece o Voldemort, né? Mas vocês têm alguma mensagem que vocês tiram assim, do livro, assim, algum exemplo? Sempre deixar as pessoas se explicar. Às vezes é importante. Imagina se o Harry não tivesse deixado o Sirius se explicar. Né, nesse livro, agora que eu lembrei, que aparece para todos, né? Se eu não me engano, a cerveja manteigada, né? Sim. Sim. Porque eles vão pra que, na verdade, não tem álcool, né? Mas... Não, ela tem álcool, sim. Sim, ela mas não tem no álcool parque, no parque. Criaram no parque, mas no Isso, no parque eles vêm. No livro sim, né? Mas no parque, no parque não tem. Os elfos não podem tomar porque é muito alcoólico pra eles. É forte demais. Sim. Mas é que eu digo assim, tipo, no parque, né? Que muita gente acha que eles vendem, tipo, bebida alcoólica no parque. Que é uma bebida que parece ser muito boa. Porque no livro eles falam, não parece tão legal tomar uma cerveja manteigada. Eu já conheci pessoas que já tomaram no parque, né? E eles falaram que é bem doce, bem doce.
Imagina. Se um dia a gente toma. Que a frase do Dumbledore, que quando ele manda eles voltarem no tempo, diz, se vocês agirem correto, mais de uma vida inocente pode ser salva, né? E que daí o Bicuço é salvo, né? O hipogrifo. E daí é por causa que eles conseguem salvar o hipogrifo que o Sirius consegue se salvar também. Isso. O Sirius consegue fugir. Se eu não me engano, uma parte muito triste desse filme, eu acho que é pela parte do Hagrid, quando é a morte do Bicuço, né? Uhum. Sim. E que foi a execução dele, né? Mas a melhor parte depois é a Hermione dando soco na cara do Hagrid. Do Hagrid, não, do Draco. Do Hagrid? Já morreu o bicho, agora não soco. Sim, ela dá aquele... Do Draco, que ele faz uma piada, né, com o Bicuço. E a Hermione vira e dá um soco na cara dele. Mas no livro é um tapa, né? Acho que é soco mesmo. soco? É soco mesmo. É um soco, acho mesmo. Acho que é um soco. Porque acho que até cita que ele quebra o nariz. Que o Draco quebrou o nariz. Não, e daí eu sei que pra filmagem da cena, só comentar, a Emotes não conseguia bater no Tom Felton. Ele ficava, daí ele ficava provocando ela até ela conseguir dar um soco. Porque ela não conseguia bater nele. É que ela gostava dele na época, né? Então tem isso. E também tem uma parte que no livro também é bem mais emocionante, e acho que nem aparece no filme, que é a batalha, né, de Grifinória contra a Sonserina no quadribol, né? Sim, jogo, é bem... Eu não me lembro com detalhes agora, mas eu me lembro que tem. É um jogo, pelo que eu me lembro, é um jogo bem sujo, assim, sabe? De que o Draco participa também e tudo, e é bem, de derrubar mesmo, de machucar. Né? Eles partem eles. Mas a Sonserina nunca joga limpo. Me dá uma partida que a Sonserina joga limpo. Mas essa especial do livro é bem mais... Que eles acho que lembra mais ou menos que eles batem bastante, né? Uhum. Eu acho que que daí o Harry cai do... cai por causa do Bitão. Não sei se é a mesma batalha mesmo, né? Mas que tem a mesma partida. Se é a mesma partida. Né? Se é a mesma partida. É porque ele mesmo falou batalha. Batalha. Eu não lembro se é a mesma partida que daí ele cai por causa do Dementador. É uma partida que se torna uma batalha. Era contra outra? Acho que era contra Corvinal. Coisa assim. E também tem uma parte do filme também que parece também, que é engraçado também, que é a tia do Harry, né? A Guida virar um balão. Ah, sim. Deixa eu contar uma curiosidade, daí é só curiosidade sobre atrizes, né? Que eu não sei se vocês assistiram o filme Matilda. Não. Não? Tá. Sim. Tem a professora, a senhorita Trunchbull, né? A diretora. E que é um monstro. É a mesma atriz. Sim. É a atriz que faz a Tia Guida. Sim. E eu falei, por isso que eu não gostava dessa mulher desde o começo. Ela dá medo no filme da Matilda. Então a gente tem isso, né? Então, e daí por causa do Lupin se transformar em lobisomem lá, e acabam... o Pedro Pettigrew consegue fugir, né? E o Sirius não pode ser, né, inocentado. E o Harry, ele teve aquela esperança de ter uma família, né? De viver com o Sirius, mas acaba que ele não pode ter isso, né? Por causa que o Sirius não fica livre. E daí tem a profecia da Trelawney, então, tipo, o mestre e o servo estão unidos uma vez mais, né? E que daí tu fica assim, caramba, era isso! Porque o Pettigrew consegue, né, se encontrar com o Voldemort. Oi, gente, voltei. Então, mais um recadinho. Pra não deixar vocês sem cultural essa semana, a gente queria comunicar nossa participação, né, no podcast Vale de Deus. Vale com 2 L's. Né? Podcast muito bom, em que a gente conversou um pouco sobre como surgiu o projeto do Café Católico, fez uma partilha ali das experiências, né, tanto de vida católica como sendo podcaster. Né? Então a gente deixa essa dica. O José não pôde gravar comigo os recados, então eu falo por nós dois, né, nesse momento.
É isso, fiquem com Deus e até o próximo Café Católico.